Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Supremo e Bom Pastor. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Salmos 23, os versículos de 1 a 6, que dizem assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Jesus, o Supremo e Bom Pastor. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, vivemos hoje em uma sociedade que muito se pensa em termos de custo e benefício. Quanto vai custar determinado produto e que benefícios irá me trazer? Vale a pena o investimento na compra de um carro, na compra de uma casa ou de um computador? Aí perguntamos: e quanto a servir a Deus, a sermos ovelhas do seu rebanho? Qual é o custo? Quais os benefícios que tal decisão nos traz? Nós vamos falar hoje sobre isso. Porém, antes precisamos fazer algumas considerações. Uma das figuras mais interessantes e que melhor expressam o relacionamento de Deus com o seu povo é a figura do pastor e as suas ovelhas. Davi, que foi pastor de ovelhas e cuidou muito bem de suas ovelhas, ao escrever estes salmos, se imagina como uma ovelha, com o Senhor como o seu pastor. Irmãos, a Bíblia declara que Jesus é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. João capítulo 10, versículos 11 e 14. Não há nada melhor do que sermos ovelhas de Jesus, o Supremo e Bom Pastor. Irmãos, Jesus nos revela o cuidado que Ele tem por nós. No seu infinito amor, a sua eterna bondade está sempre nos acolhendo, nos guardando e nos protegendo do mal. O texto nos mostra alguns benefícios de sermos ovelhas de Jesus, de pertencermos ao seu aprisco. O primeiro benefício, o cuidado divino e pessoal. Cuidado divino. O versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos,
Aqui nós vimos que o nosso pastor é o Senhor. O nosso pastor não é um homem cheio de falhas e limitações. O nosso pastor é o próprio Deus. Homens podem nos decepcionar, podem deixar de cuidar de nós a contento, pois são falhos. Mas o Senhor jamais deixará de nos cuidar. Ele nunca nos decepcionará. O cuidado pessoal. No versículo 1 diz, meu pastor. Aqui nós vimos, meus irmãos, que o Senhor é o meu pastor. Nós vimos que o Senhor é o pastor de todos nós coletivamente, mas também Ele é o meu pastor, individualmente. Ele nos olha não como uma multidão de pessoas ou de ovelhas, mas como pessoas e ovelhas em particular. Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 7. Ele nos olha não como uma multidão de pessoas ou de ovelhas, mas como pessoas e ovelhas em particular. Ele conhece cada ovelha pelo seu próprio nome. Assim diz a palavra de Deus. Segundo benefício, a provisão completa. No versículo 1b diz, nada me faltará. Irmãos, o texto não está dizendo que seremos ricos ou milionários, mas está dizendo que nada nos faltará. Talvez não sobre nada, mas nada nos faltará. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas são essas? Irmãos, vimos no contexto do capítulo 6 de Mateus que estas coisas referem-se a comida, vestuário, moradia, etc, etc. Ou sejam, as coisas básicas do dia a dia. A Bíblia não nos promete riquezas, pelo contrário, até nos incentiva a vivermos uma vida mais simples, a exemplo de Jesus. Mas se nos submetermos ao senhorio de Cristo como nosso pastor, Ele não deixará que nos falte nada e pode até nos dar bênçãos materiais em acréscimo. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Terceiro benefício, repouso, descanso e refrigério interior. Os versículos 2 e versículo 3a dizem assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, este texto transmite um quadro de paz, tranquilidade e quietude. Ele refrigera a nossa alma. No entanto, se é assim, por que muitos de nós vivemos agitados, cansados, preocupados e inquietos?
Porque muitos de nós vivemos assim, agitados, cansados, preocupados e inquietos. Ou não somos ovelhas de Cristo, ou não pertencemos ao seu rebanho. Ou estamos nos enfadando desnecessariamente, ou não estamos nos entregando, confiando e descansando no Senhor. Imaginem, meus irmãos, se aquelas ovelhas, naqueles pastos verdes e naquelas águas tranquilas, estavam preocupadas com alguma coisa. É claro que não, pois elas confiavam plenamente no pastor que delas estava cuidando. Meu irmão, meu amigo, se você está agitado, cansado, preocupado, entre no aprisco do bom pastor e permita que ele lhe traga repouso, descanso e refrigério. Veja o convite que ele está fazendo em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite de Jesus. Quarto benefício, direção constante. O versículo 3b diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, o texto diz que o bom pastor nos guia pelas veredas da justiça. Ele nos guia por amor do seu nome. Ou seja, ele nos guia porque não quer que, como seus filhos, desonremos o seu nome. É vergonhoso para um pai quando um filho desonra o nome da família. O bom pastor nos dirige pela sua palavra. Salmo 119, versículo 105. E pelo seu Espírito. João, capítulo 14, versículo 26. Irmãos, muitas das vezes as ovelhas se perdiam, pois se desgarravam por caminhos nos quais o pastor não as estava guiando. Olha, meus queridos irmãos, queridos amigos, hoje também muitas ovelhas se perdem por se desviarem dos caminhos aos quais o bom pastor nos guia. Devemos ansiar sempre pela direção de Deus e por andar nos seus caminhos. Em Salmos 25, versículo 4 e versículo 5 diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. É a palavra de Deus, queridos. Quinto benefício, proteção total. No versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, aqui nós vimos que o pastor promove a proteção total
das suas ovelhas. Proteção através da sua presença. O texto diz, porque tu estás comigo. O bom pastor sempre está conosco. Não precisamos temer. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, podemos nos sentir protegidos. Mas vejam bem, o fato dele estar conosco não significa que não passaremos por momentos difíceis, mas significa que mesmo nos momentos difíceis, ele estará conosco. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 2, e Mateus capítulo 28, versículo 20b. Proteção através da sua vara. O pastor protege as suas ovelhas com a sua vara, usando para enfrentar e afugentar animais ferozes, como lobos, ursos e leões. O bom pastor, com a sua vara, nos protege dos nossos inimigos. Proteção através do seu cajado. O pastor orienta as ovelhas que se desviam com o seu cajado. Aqui nós vimos que, com o seu cajado, o bom pastor Jesus nos protege de nos desviarmos do seu caminho. Cajado aqui, meus irmãos, fala da correção e disciplina do Senhor. Muitas das vezes é necessário o bom pastor nos corrigir, nos disciplinar, para nos proteger de nos desviarmos por nossos próprios caminhos. Irmãos, é melhor a ovelha tomar uma cajadada, ficar mancando, mas permanecer perto do pastor, do que não ser corrigida e terminar se desviando dos caminhos do pastor. É verdade, meus irmãos. É bem melhor a ovelha tomar uma cajadada, ficar mancando, sentindo dor, mas permanecer perto do pastor, do que não ser corrigida e terminar se desviando dos caminhos do pastor. Irmãos, a proteção de Deus sobre nós nos traz consolo. É um verdadeiro consolo saber que Deus está sempre nos protegendo através de sua vara e de seu cajado. O sexto benefício, honra diante dos adversários. O versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. Irmãos, ungir o hóspede durante um banquete era uma prova de cortesia, era um sinal de honra. Exemplo, Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 3, quando foi ungido por Maria em Betânia. O meu cálice transborda, é um cálice mais cheio do que os demais. Temos o exemplo aqui de José. José mandou servir Benjamim 5 vezes mais do que a seus irmãos. Gênesis capítulo 43, versículo 34. Portanto, meus irmãos, se estivermos trilhando as veredas da justiça, de alguma forma, em algum momento, Deus preparará uma situação, uma mesa, para nos honrar diante
de nossos adversários. Porém, não devemos agir, buscar nos vingar. Devemos deixar Deus agir. Pois em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Assim diz o Senhor. O sétimo benefício: bênçãos no tempo e na eternidade. O versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, aqui nós destacamos as bênçãos do Senhor. As duas bênçãos do Senhor. A primeira, as bênçãos no tempo. As bênçãos no tempo referem-se à bondade e à misericórdia de Deus, que certamente nos acompanharão todos os dias das nossas vidas, enquanto vivermos nesta terra, nesta dimensão de tempo e espaço. E as bênçãos na eternidade. As bênçãos na eternidade são as bênçãos eternas, cujo relato diz: habitaremos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para todo o sempre, ou seja, por toda a eternidade. Mas vejam bem, meus irmãos, a promessa de viver toda a eternidade na presença de Deus é apenas para aqueles que têm Jesus como seu pastor, que estão no aprisco das ovelhas. Aqueles que não têm Jesus como seu pastor viverão toda a eternidade longe da presença de Deus. Portanto, você já é ovelha do bom pastor? Você já é ovelha do bom pastor Jesus? Se a sua resposta for sim, então você poderá usufruir de todos os benefícios descritos nesta mensagem. Se a sua resposta for não, hoje você pode se tornar ovelha de Jesus através de uma entrega pessoal de sua vida a Ele e passar a usufruir também de todos os maravilhosos benefícios descritos nesta palavra. Querido amigo, se você já é uma ovelha de Jesus, meus parabéns. Mas se você ainda não é, esta é a oportunidade de se tornar uma ovelha de Jesus. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso agora, meu amigo. Jesus está te esperando. Amém? E que Deus assim nos abençoe.